Vamos aqui para a nossa palavra. Se você quiser tomar nota aí, você pode anotar. O tema da nossa palavra é a importância da unidade para crescimento da igreja. Anota aí, é grande, vou repetir. A importância da unidade para crescimento da igreja. Todo mundo anotando? Quem anotou diz amém. Amém. Só uma pessoa anotou? Amém. Amém? Todo mundo terminou, né? O nosso texto tema, querido, está lá em João 17, do 18 ao 21. Mateus, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro da Bíblia. João 17, versículo 18. Todo mundo achou? Amém? Olha só o que está escrito aí. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei. E a favor deles me santifico, para que eles também se santifiquem na verdade. Não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que virão a crer por intermédio da tua palavra, para que eles sejam um só, assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, preste atenção nesse versículo. Leia de novo, acompanhe comigo, olha só. Ó, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que virão a crer por intermédio da tua palavra. Olha só o último versículo. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, um em mim e eu em ti, assim sejam eles em nós, para que o mundo venha a crer que tu me enviaste. Querido, quem estava falando aí era Jesus. Jesus estava orando a Deus e se referindo a gente, se referindo também aos seus discípulos. Primeira coisa que ele nos ensina aí nesse texto, olha só. Assim como tu me enviaste, eu também vos enviei. Jesus não estava falando para descrente. Ele estava falando para crente, para convertido, para aquele que já tinha sido ensinado, para aquele que já tinha sido discipulado. Ele estava falando para a gente, que já é cristão. E ele se referia aos discípulos dizendo que eu já os enviei ao mundo. Olha a importância disso. De que Jesus está falando aí, meu irmão? Jesus está falando do ID. Está falando do ID. Se você quiser anotar a referência, como diz lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus está nos enviando. É o primeiro ensinamento que a gente tem que aprender com esse texto, desse primeiro versículo. Nós somos enviados. Está todo mundo anotando aí? Olha só, se você for entender o sentido da palavra enviado, ela quer dizer portador, mensageiro. Todos nós aqui, queridos, somos portadores e somos mensageiros da palavra de Deus. Agora imagina só a situação. Imagina um carteiro que é contratado pelo correio para entregar as cartas. Ele também é um mensageiro, não é verdade? Ele é um enviado, né? Ele tem que entregar em todas as casas aquela correspondência. Agora imagina o que acontece se ele não fizer isso. Não é a função dele, não é entregar a carta? Não é a obrigação dele? E para que ele possa receber o salário dele, aquilo que ele espera no final do mês,
ele tem que entregar todas as cartas. Ele tem que fazer todo o seu trabalho. Não é verdade? Se ele não fizer aquele trabalho direito, querido, ele pode na primeira vez ser chamado a atenção. Na segunda vez ele pode até levar uma correção do seu patrão. Mas na terceira vez ele vai ser colocado para fora. Porque ele tem uma obrigação a ser cumprida. E ele tem que fazer direito. Se ele não fizer, ele vai sair, não adianta. E assim é com a gente, querido. Deus, ele nos deu uma ordem, nós somos servos dele. Ele disse que nós teríamos que ir e pregar para todas as pessoas o evangelho dele. Porque ele também, como servo, olha só, ele se refere a ele mesmo como servo de Deus. Ele disse, porque tu, está falando de Deus, me enviaste ao mundo. Ele veio ao mundo. Ele vinha com um propósito, ele vinha com uma missão. Não é verdade? Ele sabia o que tinha para fazer, ele sabia o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele veio e disse, não, eu vou. Ele trouxe a palavra, ele pagou o preço pela sua vida, ele pagou o preço pela minha vida, ele morreu por todos os nossos pecados. Aleluia. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele cumpriu o mandato dele. Assim como Paulo também, né, que no final da sua carreira ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas a mensagem mais importante de tudo isso é que nós temos que completar a carreira, nós temos que fazer o ID, porque ele já nos diz em sua palavra, que ele já nos enviou também. Aí você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Eu tenho sido realmente um servo que Jesus espera de mim? Será que eu tenho feito tudo aquilo que Deus espera de mim? Será que eu tenho realmente praticado o ID? Eu fico imaginando a seguinte situação, olha só. Aquela região Síria, Fenícia, Assírios, Caldeus, Babilônicos, né? Não é uma região muito grande. Mas imagina que naquele tempo, o único meio de transporte que aquele povo judeu tinha era um jumento. E nem todo mundo tinha aquele jumento não. Se você for entender a Bíblia e for estudar isso, você vai ver que era muito difícil alguém ter. Quem tinha um jumentinho naquela época, querido, era como se tivesse um Camaro hoje. Uma Ferrari, é sério. Hoje, o cara que tem uma BM tá estribado, não é verdade? Naquela época, quem tinha um jumento era rico. Não era qualquer pessoa que poderia ter, não. Imagina um camelo. A gente fala assim brincando, mas é verdade. Entendeu? Mas você imagina que os discípulos, eles não tinham muita coisa. Tirando Saulo, que era um fariseu antes, e era dono de propriedades, era um homem bem visto na sociedade, né, romana, talvez ele tivesse algum dinheiro, mas o restante não. Tinha um cobrador de impostos, tinha um pescador, e se você for entender, naquela época não tinha dinheiro. Ou você tinha bens ou não tinha. Então você teria que caçar algum sustento para, através daquele seu sustento, você fazer troca de mercadorias com produtos que você queria. Era assim que acontecia. Havia moeda. Sim, Nero, ele colocava lá a moeda que o povo tinha que dar. Mas na maioria dos casos, o povo vivia da troca. É o que se chama de mercantilismo. Você tem um produto e eu vou dizer, eu só tenho açúcar, eu sou o único vendedor de açúcar, mas todo mundo aqui vende arroz. Então o meu açúcar vale muito mais do que o seu arroz. Para que você possa ter 1 quilo de açúcar, você tem que me dar 4 quilos de arroz. Era mais ou menos assim que acontecia. Agora você imagina que aqueles homens, né, os apóstolos de Jesus, impactaram tanto a sociedade daquela época, impactaram o mundo inteiro, porque os seus feitos são conhecidos por nós até hoje, andando a pé. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha zap. Eles só tinham um pé para ir. E às vezes nem sabiam onde é que iam dormir. Mas eles iam na fé, iam guiados pelo Espírito Santo, e sempre tinha alguém para receber eles. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele nunca desamparava os seus. Assim como hoje, aquele que se põe a fazer verdadeiramente a obra do Senhor, Deus não desampara. Porque o salmista diz, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo perecer, nem sua descendência mendigar o pão. Olha só. Agora você imagina o impacto que aquele povo fez, ao ponto de até o imperador romano se incomodar com eles. Olha só, a pé, somente falando. Olha só a importância do ID. Foi pelo ID deles que ocasionou tudo o que nós conhecemos hoje. Agora imagina,
se eles não tivessem ido, se eles tivessem decidido ficar em casa, como é que nós conheceríamos a palavra? Olha a importância do ID. E foi Deus que falou para todos nós que Ele já nos enviou. Aí a referência do carteiro. A importância é saber se você está levando a correspondência. E vai te cobrar. Pode ter certeza. Deus vai cobrar cada um conforme aquilo que Ele tem dado. Claro, uns para pastores, para cuidar das ovelhas, para evangelistas, missionários, mas todos se resumem no ID. O que o missionário faz? Ele vai pregar a palavra. O que o mestre faz? Ele prega a palavra. O pastor prega a palavra. O mestre prega a palavra. Todos têm a mesma responsabilidade. Um para cuidar, outro para profetizar, outro para sair nas ruas. Mas todos têm a mesma importância. Todos têm o mesmo dever de levar a palavra de Deus. E é isso que ele nos ensina nesse primeiro versículo. O ID. Só faz quem se coloca à disposição, quem está disposto a renunciar verdadeiramente à sua vontade. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus, ô Glória. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus fazendo a sua. É primeiro a dele. Em tudo que nós devemos fazer, nós devemos buscar o conselho do Senhor, não é verdade? Mas tem algo que nós não devemos pedir conselho para Ele, ou não precisamos. É na hora de falar da palavra de Deus. Porque Ele já nos disse, ide pregar a toda criatura. Ele já nos enviou. Então eu não tenho que se será que eu devo pregar para Ele? Será que eu vou falar agora? Ele já disse, Ele já te enviou ao mundo para que você pregue. Ele ainda diz mais, lá em 2 Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra. Esse é o ID. Isso é que a igreja de hoje deve fazer, mas infelizmente a maioria não faz. E para o crescimento da igreja, querido, nós somos uma igreja pequena. Hoje, amanhã vai estar grande, em nome de Jesus. Mas se nós não fizermos o ID, quem vai vir para cá? Ninguém vem, irmão. Mas aqueles só vêm porque Deus envia. É verdade. Mas se você não estiver lá para trazer aquele enviado, ele vai para outro lugar. Ele vai para outra igreja. Não é errado não ele ir para outra igreja. A igreja de Deus, amém, vai com Deus, né? Que Deus abençoe. Todos nós somos corpos de Cristo. Mas para que a nossa igreja fique cheia, nós temos que praticar o ID. Nós temos que nos colocar à disposição. Nós temos que nos organizar como corpo de Cristo e caçar formas diferentes das outras. Porque se nós formos fazer as mesmas coisas em praticar o ID, não vai adiantar muito. A gente precisa ser diferente, a gente precisa ser ousado. A gente precisa impactar as pessoas para que elas venham até nós. Porque normalmente todo mundo aqui vai em igreja grande. Bem simples a resposta, esconder o pecado. Porque na igreja grande, você não consegue ter muita intimidade com uma só pessoa. Porque você conhece um, você conhece outro, você está uma semana com um, está outra semana com o outro, na verdade. Mas quando a igreja é pequena, não adianta. Porque para a igreja crescer tem que estar junta. Aí tem que um conhecer o outro. Aí você vai ver meus erros. Eu tenho um bocado. Se for me conhecer, eu tenho um monte. Você tem um monte também. Mas para que a gente possa impactar, nós devemos não olhar o erro de cada um, o pecado de cada um, porque não adianta. Ser pecador e estar em pecado é totalmente diferente, mas todos nós somos pecadores. Mas é preciso que nós, como corpo, pratiquemos o ID de uma forma diferente do que as outras fazem, para que nós possamos impactar primeiro esse bairro, não é verdade? Para que a igreja cresça, para que outras pessoas de outros lugares venham. Amém? Glória a Deus. Amém. Querido, segundo versículo. Olha só, eu acho essa é a parte mais linda desse versículo. Quando eu estava orando ontem, tinha até um jogo do Flamengo ontem. Minha esposa, amor, tem jogo do Flamengo hoje. Amor, vai ter jogo do Flamengo. Tá bom, daqui a pouco eu assisto. Eu comecei a ler, vim lembrar hoje à tarde que tinha jogo do Flamengo. Quando eu vi o gol, eu fiquei tão mergulhado, querendo entender esse versículo, que nem lembrei de assistir TV. Ô glória, não que eu me liberto, né? A pastora já falou muitas vezes pra mim, rapaz, você sabe de jogo. Olha só, versículo 19. E a favor deles eu me santifico, para
que eles também sejam santificados em quê? Na verdade. Quem é a verdade, querido? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só. E o que eu acho mais lindo é o que ele fala. E a favor deles, ao seu favor, ao meu favor, eu me santifico. Olha só, querido, Jesus já pagou um preço tão caro pelas nossas vidas, preço de sangue. Imagina o sofrimento dele. Às vezes eu fico pensando naquele sofrimento. Querido, olha, vamos supor, você está com a unha encravada no dedão. Você vem andando na rua, pega uma topada. Mas não dá vontade de soltar um paladão? E não é que bate, corta logo, sangue, não é verdade? Mas é dor. Agora imagina o cara ser açoitado, colocar numa coroa de espinho, carregar uma cruz, ser cuspido, espancado, humilhado, ainda ser pregado. E ainda dizia assim: ô Senhor, perdoa isso, que eles não sabem o que fazem. Rapaz, imagina só, se já não bastasse tudo isso, ele ainda diz aqui: e a favor deles eu me santifico. Jesus, querido, Jesus era santo. Jesus não tinha pecado, mas olha só, ele sabe disso, ele é Deus, ele está no céu, está com o corpo glorificado, toda a honra foi dada a ele, toda a autoridade foi dada a ele. Ele pegou até a chave da casa do capeta, olha só. E ele diz que ele se santifica ao teu favor. Olha só a importância. Olha, entenda bem, que a santificação vem depois do id. Eu vou já te explicar por quê, olha só como a revelação é linda. Ele diz que a favor da gente ele se santifica, para que nós venhamos a se santificar na verdade. A palavra de Deus também é a verdade. Jesus é a verdade, mas todos os seus ensinamentos estão aqui. Eu não estou dizendo aqui que Deus só fala através da palavra, não. A palavra é um dos meios, contém a verdade, mas você pode ter um encontro direto com Jesus, porque se não fosse assim, o véu do templo não teria se rasgado de cima a baixo. Não há mais separação do lugar santo e do lugar santíssimo. Todos nós podemos ter livre acesso na presença do Senhor. Mas entenda bem, ele diz que nos enviou ao mundo, não é verdade? E que ele se santifica por nós, para que nós venhamos a ser santificados na verdade, querido. Quando você se coloca à disposição para levar a palavra, qual a primeira coisa que você começa a fazer? Pelo menos eu começo a me preocupar. Eu fico logo preocupado, nervoso, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar? Jesus, e agora? É tu quem faz, mas eu tenho que pagar um preço, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, tenho que orar, jejuar. Você começa a buscar a palavra. Olha só que lindo. Então você começa a querer praticar o id, começa a ir, você começa a estudar a palavra. Aí você vai num primeiro, beleza, Deus te usou, aí você vai no outro, aí o cara lá é um estudioso, cheio de conhecimento da letra, começa a discutir com você, você fica até meio sem jeito, mas pela misericórdia do Espírito Santo testifica que você desce a letra. Aí você depois, rapaz, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais, olha só. Aí você começa a mergulhar nos ensinamentos, começa a louvar, a jejuar, a orar, começa a sentir mais a presença de Deus, começa a ter revelação da palavra, começa a ter revelação do versículo, e aí a palavra de Deus começa a falar contigo. Aí a palavra de Deus começa a te mostrar o que tu fazia de errado e que tu precisa mudar. E Jesus está lá, rogando ao teu favor. Ele está se santificando. E à medida que tu busca, que tu se coloca à disposição, tu também se santifica. Porque a palavra de Deus vai ministrar sobre a tua vida. Tu não vai ser só usado para trazer a palavra para aquela pessoa, mas aquela palavra que tu vai levar para ela vai te edificar também. E é isso que ele está querendo dizer com esse versículo, que ele roga ao nosso favor, ele se santifica ao nosso favor, para que nós venhamos a ser santificados na verdade. Olha só como é lindo isso. Nós já conhecemos a Jesus, ele já nos enviou, mesmo assim ele se santifica, porque ele sabe que quando nós nos colocarmos à disposição para pregar a palavra dele, nós vamos nos santificar também, porque a primeira coisa que a palavra faz é testificar em ti aquilo que tu vai pregar. Se tu vai pregar o que tu vive, ou se tu vai viver o que tu prega. Nos dois sentidos ela te santifica. Aí a decisão é tua de continuar ou não naquele pecado. Olha só como é lindo isso. Não é verdade? Anota aí a referência. Ó. Essa é a segunda parte. Santificação. Querido, a palavra santificação quer dizer separação. Quem se santifica, ele se separa. Ele se separa do mundo, mesmo estando enviado ao mundo.
Entenda bem, o fato de nós estarmos no mundo, né, pregando, vivendo aqui, isso não quer dizer que nós somos mundanos, nós somos santos. Mas nós precisamos estar aqui para levar a palavra. E aí vem aquele versículo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas eu posso, mas nem todas me edificam. Entendeu? Nós vivemos no mundo. Eu posso muito bem sair daqui e beber, mas isso não me convém, isso não me santifica. Nós precisamos, infelizmente, ainda, porque vai chegar um tempo que Jesus vai voltar, nós vamos subir, nós vamos precisar mais disso, mas nós precisamos conviver com pessoas ímpias. E muitas vezes nesse relacionamento, né, nós acabamos ouvindo coisas que nos lembram coisas do passado, ou aquela pessoa quer influenciar a gente a fazer alguma coisa errada. Mas a questão é, se você vai querer ser influenciado ou vai influenciar aquela pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava lá em casa e um rapaz chegou para mim, ele trabalhava na mesma área que eu, e aí ele chegou para... chega com essa camisa para mim, eu estou apressado e tal. Não, eu deixei, estampei. E peguei, como é que tá as coisas? Não, foi tranquilo, rapaz, as coisas essa semana foram boas e tal, cheguei de encomenda, beleza. E aí hoje eu vou aproveitar, vou entregar essas encomendas aqui, vou entregar uma carnezinha, vou entregar elas, quando eu voltar, vou comer a minha churrascaria, comer uma carnezinha que só tomar aquela chupada. Mas tu não bebe. Ele falou para mim. Isso, amém, eu não bebo mesmo não, eu não sinto falta nenhuma. Porque o meu querer é o querer de Deus. Eu prefiro estar na casa de Deus do que estar bebendo. Porque a única coisa que a bebida traz é dor de cabeça, briga e liseira. Pensa uma coisa que traz liseira, é o cara. Presta atenção. Enquanto alguém que bebe, nunca tem dinheiro. O dia está sempre no bar. É sempre desse jeito. Então é sempre essa decisão é sua, querido. De ser influenciado ou influenciar. Deus está se santificando por você. Amém? Olha só, lá em 1 Pedro 1, versículo 15. Olha a importância da santificação. Vamos andar na Bíblia agora. Vamos rodar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Todo mundo achou? Quase lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15. Todo mundo achou? Amém. Aí diz a palavra: mas assim como é santo o que me chamou, assim sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Olha só a importância. Em tudo que nós fizermos, nós devemos ser santos. Devemos estar sempre preocupados se aquilo que nós vamos fazer vai agradar a Deus ou não. Existe até um livro, né? E no seu lugar, se não me engano, o nome do livro é esse: O que faria Jesus? É muito interessante essa pergunta para o cristão. Sempre colocar ela na sua vida. E no meu lugar, o que faria Jesus? Sempre que você for fazer alguma coisa, pense nisso, a não ser pregar a palavra. Isso não precisa, pregar a palavra. Não importa se a pessoa vai se zangar ou não. Amém? Vamos lá agora em Hebreus 12. Hebreus 12. Está bem pertinho aí, ó. Só colocar um pouquinho. Todo mundo achou? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha só o que ele diz. Olha só o que ele fala aí. Capítulo 12, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Amém. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ele, sem santidade, sem a renúncia, sem a morte, falando de morte para a sua vontade, ninguém vai conseguir se achegar a Deus. Como eu disse anteriormente, existem várias doutrinas e ensinamentos que dizem que você não precisa se santificar.
Mas o que a palavra de Deus nos mostra o tempo inteiro é que nós devemos ser santos como Jesus foi santo. Que sem a santidade ninguém encontrará ao Senhor. Querido, eu tenho certeza que Deus já tocou no teu coração de algumas práticas, de coisas que você faz que lhe afastam de Deus. É assim com todo mundo. Não adianta. Foi para a casa do Senhor, Deus fala, Deus testifica. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para dizer o pecado de ninguém. Mas é importante que nós entendamos que a decisão é nossa. O preço Jesus já pagou. Ele te deu livre-arbítrio. Porque foi da liberdade que Ele te libertou. Não é verdade? E se Ele te libertou, verdadeiramente, você é livre. A escolha é tua. O diabo pode até botar um copo de cerveja na tua frente. Mas eu quero é ver quem é que dá esse testemunho dizendo que o diabo pegou um copo de cerveja e botou na tua boca. Não bota, irmão. A decisão é nossa. Nós é que temos que decidir em nos separar das coisas do mundo, daquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos em todo o tempo estar buscando a santificação, para que nós possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar as coisas de cima primeiro. Não é verdade? Para que as demais não sejam acrescentadas. Essas demais é aquilo que você pede. Não adianta ficar pedindo, se você não faz a sua parte, se você não paga um preço, se você não renuncia, se você não medita na palavra, se você não pratica o ID. Faz isso, querido. Querido, tem um monte de doutrina aí, de prosperidade, dizendo que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, um monte de ensinamento. Mas eu te digo só o que está na Bíblia. Pratica o ID, procura as coisas de cima, se santifica. Porque a palavra de Deus é que diz que as demais vos serão acrescentadas. É as demais vos serão acrescentadas, mas só depois. Tem gente que, mas tu está dizendo que Deus é condicional. Sim, Deus é condicional. Só vai para o céu aquele que aceita Jesus, aquele que se santifica. Você só vai alcançar as coisas desse mundo quando você pensar primeiro nas coisas de cima. A tua família inteira só vai ser salva quando você começar a viver a palavra de Deus. Não adianta. Se você é o cabeça da tua família, a palavra de Deus diz que é a promessa dele da nossa vida. Que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. É preciso que você viva por completo a palavra de Deus para que essa promessa se cumpra na tua vida. Olha só, a minha irmã, ela está meio fria, tudo bem. Mas ela foi, assim, a primeira que realmente pagou um preço pela família na nossa casa. Nós éramos 4, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Depois veio a minha esposa. Né? E a minha irmã começou a viver isso. Primeiro que ela ganhou a minha mãe. Ela ganhou a minha mãe. Depois ela ganhou eu, ela tinha me casado, e a minha esposa. E depois ela ganhou meu pai. A promessa se cumpriu na nossa casa o tempo inteiro. Olha só. Mas ela pagou um preço. Ela se colocou na posição. E é importante para que essas promessas alcancem as nossas vidas, que nós venhamos a viver a santidade, que nós venhamos a estar verdadeiramente separados das coisas do mundo. Entenda bem, querido, o pecar, ele é humano. Nós vivemos num mundo que nos oferece um monte de coisa. E às vezes só de olhar nós cobiçamos algo, tudo bem. O primeiro olhar é normal, o segundo olhar já se torna perigoso. Porque não adianta, olha só, eu sou homem, eu não vou andar assim na rua, ou com uma bengala. Você vai ver coisas que você deseja, assim como as mulheres também. É normal, nós somos carne, nós temos esse desejo. A diferença é se a nossa decisão vai ser correr para aquele pecado ou correr dele. Olha só a diferença. Correr para ele e correr dele. Essa é a diferença da nossa decisão. Essa é a diferença daquele que realmente busca se santificar para o Senhor. Abra a tua Bíblia agora lá em 1 Tessalonicenses. Podemos botar no nome mais bonito. A igreja de Tessalônica. Olha só. É mais legal, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Vamos começar lá do versículo 3. Amém? Glória a Cristo.
1 Tessalonicenses, fica depois de Filipenses, depois de Gálatas, 1ª, 2ª Coríntios, quase no meio do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 em diante. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação, que vos abstenhais, né, da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta maneira, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos ensinamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha só a importância desse versículo. Deus não nos tirou do mundo para que o mundo continue na gente. Aí tem gente que quer trazer uma folhinha dentro da calça, escondida do mundo. Nem aquele cara que diz no interior que veio e trouxe uma folhinha do mato. Querido, Deus nos separou. Ele não quer que nós continuemos nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Se nós continuarmos fazendo, se a igreja continuar fazendo, como é o costume de muitas, as mesmas coisas que estão no mundo, qual vai ser a diferença? Que separação vai haver entre a igreja e entre o mundo? Não é verdade? Mas tem igreja que faz até gincana crente, faz, meu nome, sem João para Jesus. Eu não vejo diferença. A comida típica é o mesmo, a quadrilha é a mesma, o besterol é o mesmo. Continua fazendo as mesmas coisas, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. É verdade que a gente não tem como viver com a igreja de Tessalônica, de Coríntios, da mesma forma como eles viviam, porque há muitas coisas que eram costume deles, assim como há muitas coisas que são costumes nossos. A igreja tem sim que se modernizar, porque senão ela não vai conseguir trazer ninguém. Mas a igreja nunca deve se mundanizar, ela nunca deve fugir dos princípios da palavra de Deus para agradar a homens. É o que tem acontecido muito. As igrejas estão se preocupando mais em agradar as pessoas, e até casos de pastores que têm medo de exortar alguém, de tirar alguém do carro, porque, não, se eu tirar, aquela pessoa vai se desviar. História é essa, irmão? Vai deixar a igreja cair em pecado por causa disso? Irmão, a igreja tem que viver a palavra de Deus. Ela não precisa trazer coisas do mundo como doutrinas para a igreja. O que nós precisamos é da palavra. O que nós precisamos é viver verdadeiramente a palavra de Deus e tudo aquilo que Jesus nos exorta a fazer. Foi para isso que Ele nos chamou. Porque se nós somos a luz e continuamos no pecado, então somos trevas, queridos, somos luz. E ainda diz mais a palavra de Deus, que aquele que conhece a palavra de Deus e não a pratica, é pior do que o descrente. E olha só a comparação. Sodoma e Gomorra eram cidades do pecado, que Deus destruiu completamente por causa de suas práticas. E haverá rigor menor para Sodoma e Gomorra do que para ele naquele dia. Está falando para quem conhece a palavra de Deus e não pratica. Todos nós precisamos mudar. Todos os que estão aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. A cada dia nós devemos nos aperfeiçoar na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, para que a promessa de salvação, que é o bem mais precioso que Deus tem para a nossa vida, se cumpra. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só. Romanos 12. Não, Efésios 5:3. Efésios. Glória a Cristo. Carta à igreja de Éfeso, ou Efésios. 5:3. Olha só o que Jesus fala. Todo mundo achou? Amém. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 3.
Olha o texto, o tema do texto aí. Ó. O fruto da luz e as obras das trevas. Versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só o que Deus fala. Nem avarento, nem idólatra, nem beberrão, nem prostituto, nem maldizente, nem defraudador, olha só, vai ter herança no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Somos enviados, temos que buscar a santificação. Versículo 3, versículo 20, lá de João, diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer por intermédio da sua palavra. Olha só. O terceiro tema dessa palavra é a importância para o crescimento sadio da igreja. Unidade. Unidade, querido, ela significa o seguinte: nós somos um em Deus. O resumo de unidade é isso. Unidade é um substantivo. É aquilo que dá nome ao ser, certo? É aquilo que caracteriza o ser. Nós, como igreja, somos um corpo, nós somos vários. Mas para o crescimento sadio da igreja, nós precisamos ser um. Nós precisamos estar unidos em um só propósito. Nós não podemos estar aqui um focado no seu querer, o outro focado no querer dele. Todos nós, para que a igreja cresça, temos que estar focados em Jesus, temos que estar focados em Deus. Assim como uma árvore, querido, quando ela cresce, aqui é uma árvore, imagina só. Se a luz estiver só desse lado, essa árvore vai crescer só desse lado. Vocês já prestaram atenção nisso? A árvore, ela só cresce para onde está a luz. Somente aquele lado que pega a luz é que cresce. Certo? Se a luz estiver em cima, aquela árvore vai crescer tanto para cima que vai chegar no seu limite, porque toda árvore tem um limite de tamanho. E quando chegar naquele limite de crescimento, ela vai expandir para o lado. Não é verdade? E quando ela começa a crescer e criar galhos, ela começa a produzir flores. E depois ela gera os frutos. E são aqueles frutos que geram nela que vão cair. E a semente daquele fruto vai crescer em outra terra. Nós somos essa árvore. A terra fértil é a presença de Deus, é a palavra de Deus. A semente somos nós. É o propósito, aquilo que Deus colocou no coração da nossa querida pastora para fazer. Quando a luz começa a focar, quando a igreja está focada em Cristo, a luz fica em cima. E ela começa a crescer para todos os lados. Mas se ela estiver apenas uma parte focada, ela só vai crescer para um lado, aquela árvore. Assim vai ser a igreja, porque ela não está inteiramente focada na salvação, ela não vai crescer por completo. Mas você sabe o que acontece? Olha só. Se a luz está aqui, não só os galhos vão crescer para esse lado, mas a raiz também. E se vem um vento forte daquele lado que não cresceu, que não se raizou, que não estava firme, o que vai acontecer? A árvore vai pender. Vai chegar ao ponto dela cair. É que nem uma casa. Uma casa, para ela ser construída, para que ela seja durável, ela tem que estar totalmente alicerçada, não é verdade? Se só um lado da casa estiver alicerçada, quando vier a tempestade, vai cair. Nós temos que estar alicerçados no Senhor. Aleluia. E não só alicerçados, mas unidos, focados apenas em Cristo. Não no nosso querer, na nossa vontade, na nossa cobiça. Porque Deus já até falou que isso é pecado. E quem cobiça não herdará. Entenda bem, não é que você não possa desejar algo. Mas quando ele fala cobiça, pois uma pessoa, a cobiça, ela tem muito a ver com a inveja. Uma pessoa que ela tem inveja de você.
qualquer oportunidade que ela tiver, ela vai querer lhe passar a perna, vai querer lhe derrubar. Essa é a cobiça. A pessoa quer mostrar para o outro que é mais que você. Ela quer mostrar para você que ela consegue ir mais longe do que você. Está entendendo? Isso é cobiça. Mas quando nós temos o desejo de algo, mas estamos mais preocupados em fazer a vontade de Deus, aí Deus nos concede aquele desejo. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á. Mas é preciso fazer o ritmo, é preciso se santificar, é preciso estar em unidade. A igreja unida é que faz a diferença. E foi por isso que a igreja primitiva cresceu tanto. Querido, a igreja primitiva ela cresceu tanto com os apóstolos naquela época, que ela chegou a influenciar o Império Romano, que antes perseguia a igreja. Olha só, foi em 1712, no Concílio de Trento, que o imperador decretou, eu não lembro o nome do decreto, mas ele liberava não só a prática do cristianismo em todo o Império Romano, como também decretou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Olha só o trabalho dos apóstolos. Eles só conseguiram isso porque eles estavam unidos. Porque os seus ensinamentos foram condizentes com aquilo que Jesus ensinava, porque muitos deles já haviam morrido. E os seus ensinamentos foram tão perpétuos com aquela geração, o que eles pregavam era tão vivenciado por eles, que as pessoas carregaram aqueles ensinamentos durante muito tempo. A igreja cresceu tanto que ela foi expandida ao mundo inteiro. Claro que chegou um ponto em que a igreja rompeu-se, dividiu-se em duas: igreja bizantina e igreja ortodoxa. A ortodoxa foi o que gerou a igreja católica apostólica romana, que depois se desviou totalmente dos ensinamentos, mas se desviou porque os seus olhos estavam mais voltados para a cobiça do que para os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia! Mas é uma coisa importante que a gente vem entender o que aconteceu com a igreja católica. Ela estava alicerçada, ela estava firme, ela vivia os ensinamentos de Cristo. Se você for estudar a história, ela até fazia os milagres, mas chegou a um ponto que ela se distanciou. Então não é importante só crescer no caminho certo, é importante permanecer no caminho certo. Acontece com muitas igrejas e com muitos doutores, mestres da lei, que começam no caminho certo, no ensinamento certo, a igreja cresce, mas chega num determinado ponto em que eles perdem o foco, e chega um momento que eles se exaltam. Chega um momento que o ego dele se torna maior e ele começa a dizer: não foi Deus quem fez, fui eu que consegui. É porque eu tenho o dom da palavra, é porque eu sei, eu sou carismático, eu sou um cara de gente boa, é por isso que eles me seguem. Aí Deus se abala. É o que a gente vê muito. A gente vê igrejas que crescem grandemente, depois caem e entram em escândalos. É justamente por isso. Porque chega num determinado momento que os seus olhos não estão mais focados na unidade, na vontade de Deus, mas na vontade delas. Olha só o que diz o versículo 21. Jesus diz: a fim de que todas sejam um. Lá de João, certo? João 17. A fim de que todos sejam um. Está falando da igreja, está falando da gente, do corpo de Cristo. É desejo dele. Ele não está dizendo que vai ser um. É um desejo, a fim. Quer dizer, está querendo dizer que Jesus ele tem um desejo de que todas sejam um. Assim, olha só. Sejam um. E como és tu, ó Pai, um em mim e eu em ti. Assim também que eles sejam em nós. É um desejo de Deus, é um desejo de Jesus, que nós estejamos em comunhão com Ele. Aqui vem a quarto ensinamento dessa noite e último. Aleluia. Também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, fala de comunhão. Somente quando a igreja está em unidade, porque quando a igreja está unida, olha só, quando a igreja está unida em foco que é Jesus, ela começa a orar, ela começa a buscar, ela começa a levar a palavra, a igreja começa a crescer, a igreja começa a criar comunhão, a igreja começa a criar intimidade. E quando essa intimidade, essa comunhão começa, a igreja começa a ter comunhão também com Deus, com Jesus. Glória a Cristo. E é um desejo deles que isso aconteça. Olha só, quando a igreja está em comunhão, o povo ora, as coisas começam a acontecer. Olha só o exemplo de Jacó, que depois veio a se chamar Israel. Chegou um momento que os seus filhos
mataram, se eu não me engano, todos os medianitas, porque haviam abusado da sua irmã. Não é verdade? E Jacó, Israel, se encheu de medo daquilo, porque sabia que todos os povos iriam atrás dele para se vingar. E a descendência de Jacó ainda era muito pequena. Mas o que foi que ele fez? Ele se lembrou do Senhor. Juntou toda a sua família. Com certeza ele deve ter pregado a palavra, a unidade, a importância da comunhão. Lá não está escrito, mas senão ele não tinha feito aquilo. A importância de se livrar do pecado. E toda a sua descendência se livrou da idolatria, do pecado, das pulseiras, dos colares, das joias, e se voltaram ao Senhor. E porque houve comunhão naquele momento, Deus livrou ele do que iria acontecer. Deus teve misericórdia e livrou toda a casa de Israel. Olha só. Quer ver outro exemplo? Olha o exemplo do povo. Depois que José tinha sido governador do Egito. Esse é o quarto tema, comunhão. Depois que José já tinha sido governador do Egito, o rei, ao ver que o povo de Israel era muito mais numeroso do que os egípcios, escravizou todos por medo. Ele fez de todo o povo de Israel escravo. O povo de Israel se sentiu tão incomodado e tão triste com aquela situação, que aqueles que conheciam a promessa que havia sido feita para Jacó, para Israel, resolveram clamar. Eles começaram a se juntar e orar a Deus, para que eles fossem libertos. Olha o que foi que Deus fez? Deus enviou Moisés. Olha só. Mas veja só, quando Deus tem uma promessa para uma igreja, por mais que um lado não esteja crescendo totalmente, Deus tira aquele lado. Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada fora. Quer ver um exemplo disso na palavra? Olha só, Moisés saiu com o povo, abriu o mar vermelho, não é verdade? Estava lá no deserto, lá na peleja, era para passar só 40 dias. Se você for estudar no mapa, rapaz, olha, a saída do Egito para Canaã é uma linha reta. Rapaz, é ligeiro demais. Basta você ser guiado pela estrela. Tem as estrelas lá que falam, se é guiado, você chega lá. Mas porque aquele povo não estava em unidade, porque aquele povo não estava em comunhão, não estavam com um só foco, e olha só, eles viram milagres. Eles viam a nuvem que protegia eles do sol. Eles viam a cortina de fogo que os guiava à noite. Ele viu o maná descer do céu. Viu o mar se abrir. Viu as pragas. Fez a água, viu a água brotar da rocha. E mesmo assim o povo murmurava. Porque o interesse daquele povo era a cobiça. O interesse daquele povo não era Deus. Era o seu querer, a sua vontade. E uma coisa que era para ser rápida, foi muito demorada, 40 anos, rodando, em círculos. Ah, mas eles não perceberam que estavam em círculos? Se você entender, as nuvens se movem a cada dia. Toda noite vem o vento e as nuvens se movem. Então, de um dia para o outro, o deserto é totalmente diferente. Se você não estiver guiado pela estrela, e olha só, ele é guiado pela nuvem e pela cortina. Mas Deus permitiu isso para que aquelas pessoas que não estavam verdadeiramente focadas nele, em Deus e não só na bênção, fossem apartadas do seu chamado. Muitos ali poderiam ter entrado em Canaã, poderiam ter ido para a promessa. Imagina só, os espiões, né? Os espias que foram ver a terra de Canaã, que viram gigantes, voltaram com um cacho de uva carregado por 2 pessoas. Imagina o tamanho dessa pessoa, parece uma massa. Significava que a terra era muito fértil, que havia muito alimento. O povo que estava no deserto, na dificuldade, era o melhor lugar a se chegar. Mas todos queriam. Mas nem todos estavam em comunhão, em unidade. Nem todos estavam focados no mais importante, que era a presença de Deus e não o que Deus tem para oferecer. E foi por causa desse desejo deles que eles passaram tanto tempo no deserto e tiveram que morrer todos, até que se ficasse somente aqueles que realmente herdariam a promessa. E até o sacerdote, o chefe, que chegou bem pertinho, mas duvidou, não entrou. Olha só, até na porta da bênção tem quem não chega. E Moisés não entrou, todo mundo sabe. Mas olha só,
Olha um exemplo de Pedro. Pedro foi preso. Não é verdade? Está lá no Novo Testamento. Deixa eu caçar aqui. É Atos 2, 1, 4. Vamos ler aí. Atos dos Apóstolos 2, 1, capítulo 4. Glória a Cristo. Ah não, isso aí é... Deixa eu ver. Isso aí é o outro. Atos 12, 1. Isso aí é daqui a pouco. 12, 1. Mais na frente. Porque dali nós volta já já. Primeiro isso aqui. Guarda aí, guarda o outro lá, viu? Já estou vendo aqui uma condição. Eu vou comprar, eu vou agir pela fé, eu vou comprar até meu terno. Mas vou vir de terno pregar. Já creio que a coisa está chegando. Amém. Tem uma história que é engraçada. O povo na dificuldade, aquela sequidão, nada de chuva. Gente, vamos subir um monte e vamos orar para descer a chuva. Vamos orar, amanhã vamos subir à noite lá para orar para que a chuva desça. Amém. E daqui a pouco ele se reuniu, passou, tinha uma casinha da irmã, que era mais no rumo do monte. Ela ficou lá na porta, e quando a igreja passou, ela veio com o guarda-chuva. O pastor, irmã, tá nem fazendo sol, irmão, vai ter esse guarda-chuva. Você não está dizendo que nós vamos orar para chover? Quero me molhar não, pastor. Essa tinha fé. Ninguém ali pensou nisso. Tá entendendo? Ela teve a fé e teve a obra. Ela tinha tanta fé que ela tinha certeza que ia chover. Aleluia. Então ela levou fogo guarda-chuva. Rapaz, não vou me molhar não, porque dá uma gripe danada. Entendeu? Isso é que é fé, querido. Olha lá, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Olha só. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só. Pedro, pois, estava aguardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que vai acontecer depois? A igreja estava em unidade, querido. Ela estava em comunhão. E mesmo quando o líder da igreja estava preso, açoitado, pronto para ser morto, entenda bem, eles iam soltar ele depois da festa do pão ázimo. A mesma festa que era feita para a crucificação de Jesus. Naquele período era colocado as pessoas e o povo tinha que escolher quem ia ser liberado e quem ia ser morto. Assim como aconteceu com Jesus. E aconteceu mesmo com ele. Se você for entender, ninguém clamou por Jesus naquela época. Claro que nem precisava, porque ele já vinha com aquele propósito. Mas entenda bem o que foi que a igreja aqui fez. A igreja estava unida, ela estava em comunhão. Enquanto Pedro e o outro estavam lá presos, a igreja orava incessantemente a Deus para que eles fossem soltos. E o que foi que aconteceu? Um anjo apareceu a Pedro e o guiou pela cela. Nem os soldados viam. E mesmo a cela estando trancada, as portas se abriram, as correntes se quebraram e os dois saíram e não aconteceu nada com eles. Mas só aconteceu porque a igreja estava unida. Porque a igreja tinha comunhão. Porque a igreja estava no mesmo propósito. O foco deles era esse. E mesmo estando preso, o apóstolo Paulo achou um motivo naquilo. Olha só. Quando os olhos da pessoa estão focados em Deus, naquilo que ele pode fazer, independente do local e da situação, ele acha um meio de pregar a palavra. Paulo foi preso. E mesmo estando preso, achou, naquele motivo, uma forma de fazer com que a fé das pessoas aumentasse. Mesmo preso, ele escrevia às igrejas a cartas, falando da sua fé. E mesmo estando preso, ele pregava a palavra de Deus. Mesmo mediante toda a dificuldade, de tudo aquilo que o cercava, ele não murmurou. Ele permaneceu firme e focado naquilo que Deus tinha para ele, que era a salvação. Mesmo preso, ele pregou a palavra e não duvidou da sua fé. Olha só. E veja bem o que foi que aconteceu. Ainda vamos voltar lá para aquele Atos 2, 1, 4. 2, 1, 4.
Olha aí o tema. A descida do Espírito Santo. Dia de Pentecostes. 50 dias após a festa do pão ázimo. Era o dia de Pentecostes, que era a festa da colheita. Olha só o que aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Unidade. Está falando de comunhão. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha só, eles não estavam no meio da rua. Eles não estavam em qualquer lugar, não estavam no meio de uma festa. Eles estavam em uma casa. E o que aconteceu quando aquele povo, os apóstolos, se reuniam em uma casa? O evangelho poderia ser pregado no meio da rua, a igreja era perseguida. E eles se reuniam às escondidas, em casas de pessoas que se colocavam dispostas para receber eles, para pregar a palavra de Deus. E olha o que aconteceu. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. A igreja estava unida, a igreja estava em comunhão. E somente quando a igreja está assim, o Espírito Santo desce, querido, e começa a abençoar a vinda de cada um deles. Se você for entender, ela está dizendo que eles falaram em muitas línguas, não eram só línguas espirituais. Porque havia muitos povos naquela região, né? Somente nessa festa da colheita. E por que Deus deu aquele dom? Querido, tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus sabia que naquele meio haviam elisteus, helenitas, né? Vários povos de várias regiões ali para festejar aquele dia de Pentecostes. E Deus colocou na boca de cada um deles línguas, para que através deles a palavra de Deus fosse entregada para aqueles povos. Não foi assim que aconteceu depois? Que os homens chegaram e disseram: olha, estão embriagados já uma hora dessa. Eles disseram: como pode eles falarem em nossa língua materna, profetizarem em nossa língua materna? Nossa, olha, Deus está combatendo o povo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Se Deus colocou recursos na tua mão, entenda, não é para você usufruir somente, você ter. Se Deus colocou algo na tua mão, é para que você também possa abençoar a casa de Deus. Essa é o propósito de Deus. Lá em Tiago 2 diz, olha só o exemplo. Se o irmão chega até você e diz que está necessitado do que comer, e você diz: vai-te em paz e farta-te, mas não lhe der de comer, que bem há nisso. Querida, é o que acontece hoje na igreja. A igreja não está unida, ela não está em comunhão, né? Você chega em muitas igrejas, você vai falar de uma situação que você está passando, tem gente que sai, coisa negativa, eu não gosto, nem lhe escuta, nem lhe ajuda, né? Aí o irmão chega: não, estou na dificuldade, rapaz, não está atrasado, né? Alguma coisa do tipo assim. E aí, os irmãos: vem aqui, vamos lá. Oh, soberano Deus, abençoa, vai dar a condição para aquele pai. Não, que é isso, irmão. Se você não tem condição de dar todo, dê uma parte, ajude. É isso que a igreja nos ensina. É isso que Jesus nos ensina. Aqui nós devemos repartir até o último. Que é o que a gente não tem, a gente deve repartir. Teve um momento, querido, bastante difícil que a gente passou. A pastora viu, comprou isso com a gente. E havia um irmão que estava numa situação bem parecida com a minha. Ele era meu discípulo, entendeu? Ele era do mundo, ele era traficante, tocava na noite, ele era doido mesmo. E aí ele queria lutar por aquilo, mas ele não tinha estudo, e a única coisa que ele sabia fazer era roubar e vender droga. E eu ia dizer o que para cada vez? Vai, te farta. Ele com fome. Eu também, naquele momento estava difícil, eu dependi de ajuda de outras pessoas para ter o que comer em casa. Mas quando ele chegava na minha casa, e aí, meu filho, comeu? Comi não. Entra aqui, só pense aqui, cara, mas nós dividimos. E até hoje ele tem um amor muito grande comigo. Já se desviou várias vezes. Mas ele sempre volta para perto de mim. Porque a palavra, ela convence. A palavra, ela convence. Mas o exemplo, ele arrasta. É o teu exemplo que vai testificar para que o mundo creia que Jesus é o Salvador. Assim como ele fala lá no final do versículo, também, para que o mundo creia que tu me enviaste, palavra de Deus.
É importante que a igreja esteja unida, em comunhão, pratique o ID, viva realmente o amor, que é a coisa mais importante que Deus nos ensinou em sua palavra. E nós aprendamos a amar o outro, independente da situação financeira. É o que mais tem acontecido hoje nas igrejas. As pessoas olham mais para o que a pessoa tem do que o caráter dela, do que a atividade com Deus. E em várias outras áreas, isso acontece também, não é só na área financeira. As pessoas dentro das igrejas só buscam naquela pessoa o que ela lhe pode oferecer. Às vezes as pessoas se juntam com outra, dizem que são amigas, só pensando, rapaz, vou me juntar com ela aqui, que ela pode me dar alguma coisa. Não, querido, a igreja tem que estar unida pelo amor. Independente se a pessoa é rica ou não, é pobre ou não, tem conhecimento ou não. A igreja tem que estar unida porque ela tem que aprender a amar. O amor, o verdadeiro amor, nos apoia todo medo. E quando você entende que você é sustentado por Deus, independente da situação, você divide até o último que você tem. E a palavra de Deus nos diz que aquele que ainda der, ainda que seja um copo de água, um dos meus pequeninos, receberá, ainda nesta terra, a recompensa. Amém, queridos? Entenda bem. Tem que praticar o ID, tem que se santificar. A igreja tem que estar unida no mesmo foco e tem que estar em comunhão. Quando a igreja está em comunhão, nós somos uma igreja pequena e aqui com certeza não tem, nem vai ter espaço para divisão, para contenda. Nós temos que aprender a conviver com os erros das pessoas. Nós temos que aprender a amar cada um que está aqui verdadeiramente como Cristo amou a igreja. Nós tenhamos que ter verdadeiramente comunhão e viver a palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus alcancem essa igreja, para que essa igreja se encha, não só da presença de Deus, mas de frutos que venham ser dados por nós. Amém, queridos? Amém. Querida, era essa a palavra que eu tinha para você hoje. Eu espero que ela tenha edificado, porque quando Deus falou comigo nessa palavra, nossa, me enchi. Nossa, foi lindo. Perdi até o jogo do Flamengo. Não vi nada, só a palavra de Deus. É brincadeira, viu? Amém. Vou perder tudinho. É brincadeira, porque eu sou brincalhão. Nem me importo mais, passou. Eu lembro uma vez no telefone, minha esposa falando com a pastora no telefone. Isso tem uns 2 anos, tá amigo. Perguntou, eu dei um grito. A pastora montou o recado. Eu quero ver ele dando glória a Deus assim lá na igreja. Amém? Queridos, era essa palavra. Eu espero que ela sirva, que nós venhamos a praticar, que nós possamos crescer como um corpo unido em comunhão em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu estou passando agora para a nossa querida e amada pastora. Já está terminando.